Então, galerinha, estaremos iniciando hoje o nosso estudo da bioquímica celular, que é o ramo da biologia que estuda a composição química dos seres vivos, o seu metabolismo, como essas substâncias atuam em nosso organismo. Para nós entendermos a composição química dos seres vivos, precisamos primeiro falar dos elementos organógenos. 96 a 99% do nosso organismo, das substâncias que compõem o nosso organismo, são formados pelos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. 96 a 99%, portanto, formado pelos chomps. E de 1 a 4% formado pelos demais elementos, como sódio, potássio, cloro, ferro, magnésio, os demais elementos químicos que nós temos em nossas células. Estes elementos organógenos vão formar dois grupos de substâncias nas células, as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Fazem parte do grupo das substâncias inorgânicas a água e os sais minerais, enquanto que nas substâncias orgânicas, carboidratos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, vitaminas e lipídios. Dentre as substâncias que compõem a matéria viva, a água está em maior quantidade, 75 a 85% da composição celular. As demais substâncias estão em proporções menores, sendo que as proteínas estão na faixa de 10 a 15%, os lipídios de 2 a 3%, os carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias, aproximadamente 1% da composição celular. Hoje estaremos falando da água. A água é uma substância inorgânica que compõe 75 a 85% do peso corporal dos seres vivos. É o composto mais abundante. Ela é obtida através de alimentos líquidos e sólidos, água potável. Inclusive, o nosso organismo tem capacidade de produzir um pouco de água, através de síntese de proteínas, síntese de carboidratos. Mas essa é uma quantidade muito pequena. Qual é a importância da água para os seres vivos? Bom, ela tem um papel principal de solvente universal. Ela é uma molécula de alta polaridade, é uma molécula que intriga a própria ciência, uma vez que o ângulo entre os seus elementos, que compõem a molécula de água, deveriam ser pelo menos lineares, 180 graus. Porém, o ângulo obtido entre o oxigênio e os hidrogênios é um ângulo especial, 104,5 graus. Isso dá à molécula de água uma alta polaridade, e dessa maneira ela tem um grande poder de dissolução de compostos iônicos e polares dentro da célula. As substâncias apolares, elas precisarão se ligar a proteínas para poderem ser transportadas por essa água, uma vez que as proteínas já são moléculas polares. Outro papel da água é a participação das reações químicas de hidrólise, que consiste na separação de moléculas básicas, como é o caso das proteínas formadas por aminoácidos. Numa reação de hidrólise, precisamos separar esses aminoácidos. Então, precisamos colocar uma molécula de água no meio desses aminoácidos, para fazer com que eles possam ser separados e depois reaproveitados. A água, através de uma ação enzimática, é introduzida no meio de duas moléculas de aminoácidos, separando-os e tornando-os depois disponíveis para serem utilizados. Outro papel da água é como regulador térmico. A água possui um elevado calor específico, isso é, demora para ganhar calor e demora para perder calor. A água impede, portanto, variações bruscas de temperatura. Isso faz com que a temperatura celular permaneça constante. Isso é de grande importância para os animais homeotérmicos, como é o caso das aves e dos mamíferos. O transporte de substâncias é uma outra função. Alimentos, gases respiratórios, excretas, seiva das plantas, tudo isso é transportado via água. Outro papel da água é fazer parte de líquidos que têm ações lubrificantes em nossos organismos, como nos nossos olhos, como em nossas articulações. Outro papel da água é atuar no equilíbrio osmótico. Ela é capaz de alterar as concentrações intra- e extracelulares, com a finalidade, portanto, de manter a homeostase celular.
Quais são os fatores que influenciam na quantidade de água no organismo? São 3: a idade, a espécie e a atividade metabólica. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água no organismo. Por isso que percebemos uma grande diferença entre uma criança recém-nascida e um idoso. Uma criança recém-nascida apresenta uma grande quantidade de água no seu organismo. Por isso que ela tem aquele aspecto inchadinho quando ela nasce. Já um idoso, ele acaba desidratando e perdendo uma grande quantidade de água no seu organismo. Por isso que o idoso está muito sujeito a problemas de desidratação. O corpo dele já não segura a água da mesma maneira que um jovem. Outro fator que faz a água variar em quantidade é a espécie. Organismos diferentes terão quantidade de águas diferentes. Olha um homem adulto, 70% de água. Já uma água viva tem acima de 95% de água. Sementes em plantas já apresentam uma quantidade muito pequena de água. Finalmente, o último fator, a atividade metabólica no tecido. Como todas as reações químicas basicamente acontecem dentro da água, na célula, significa quanto maior a atividade metabólica, ou seja, quanto mais a célula trabalha, mais água ela vai precisar. Por hoje é isso. Bons estudos a todos.